A macro-região se mobiliza para buscar novos doadores de medula óssea. No estado, apenas 14 cidades realizam esse tipo de procedimento, que, quando compatível, pode ser a cura para mais de 70 doenças além da leucemia. Quem precisa de doação de sangue também enfrenta dificuldades. Os estoques vivem em baixa. Até mesmo cirurgias já foram canceladas por falta de bolsas de sangue. Em Ribeirão Preto, no início deste mês, o Hemocentro emitiu um alerta para a falta de sangue do tipo B negativo. Agregando valor às comunidades e integrando ao vivo a macro-região, formando opinião, os representantes dos bancos de sangue Hemocentros em Ribeirão Preto, Miriam Castanheira, em São Carlos, Marcos Bizarro, em Araraquara, a hematologista Cibele Repele Duque, em Sertãozinho, Rita de Cássia Lopes Pacá e em Franca, Elaine Dias Jimenez. Deixa eu começar aqui por Ribeirão Preto, porque há uma preocupação. Eu vou conversar com a gerente de capacitação do Hemocentro, Miriam Castanheira. Miriam, para a gente entender, Ribeirão Preto pode sim pegar, colher o sangue e também tem outro trabalho muito importante que vocês realizam. Qual que é esse outro trabalho importante? Boa tarde. Boa tarde. Sim, nós, o Hemocentro de Ribeirão Preto, que é o centro de distribuidor de hemocomponentes, realiza a coleta de sangue e também realiza o cadastro de medula óssea, que é para transplante de medula. Agora, a medula óssea só é possível em Ribeirão Preto, em outras cidades da região, não? Por enquanto, sim. O governo, nós somos SUS, né, e o laboratório que faz a histocompatibilidade só tem aqui em Ribeirão Preto, dentro da nossa macro-região, só o Hemocentro de Ribeirão Preto. Para obter a medula óssea, precisa de alguma preocupação maior ou é tudo dentro do esperado, sem trazer preocupação para o doador? Não, é muito simples. Quando o doador vai ao Hemocentro, ele não está doando a medula, ele está fazendo um cadastro. Nós colhemos 5 ml de sangue para poder fazer a genética da célula sanguínea dele. Esse laboratório manda esse resultado de exame para o INCA, Instituto Nacional do Câncer, e este resultado vai ficar num banco chamado REDOME, né, que é o Registro de Doadores de Medula. E lá no INCA tem também o mesmo exame dos pacientes e todos os dias eles ficam comparando os resultados. Se der compatibilidade, eles nos retornam e dizem, olha, vocês têm aí na região alguém que foi compatível, eu gostaria que vocês contactassem. É assim que se faz o cadastro de medula. Eu vou agora até São Carlos, coordenador do Banco de Sangue, Marcos Bizarro. Marcos, nessa época do ano, a gente começa a se preocupar com a doação de sangue. O que vocês estão fazendo em São Carlos para não perder um estoque regulador e atrair também o doador? Boa tarde a você. Boa tarde. Aqui em São Carlos nós temos uma política de cadastro de doadores de repetição. Então a gente procura incentivar ao máximo os doadores que a gente sabe que têm os sangues mais requisitados em urgências, principalmente o sangue O negativo, para que eles façam doações repetidas vezes e programadas ao longo do ano. Além disso, a gente tem a parceria com várias empresas e entidades da sociedade organizada na cidade que rotineiramente, anualmente, fazem campanha junto aos seus associados, né? E a gente reserva espaço e horários específicos no banco de sangue para que esses grupos venham fazer doação. A semana que passou, por exemplo, a gente teve a campanha do sangue corintiano. Então, a torcida do Corinthians de São Carlos foi convidada a comparecer em dias específicos na semana com horário estendido para doação e com isso a gente tem conseguido fazer a reposição regular dos estoques. Por aquilo que você falou, a torcida do Corinthians vai sobrar doador, não vai não? Felizmente a gente, com a torcida do Corinthians, tem tido sucesso na manutenção do estoque. Perfeitamente. Eu vou agora até Araraquara. Hematologista Cibele Repele Duque. Cibele, o sangue é um problema de saúde pública para todos nós?
Sim, sem dúvida. A gente, em vários momentos da nossa vida, a gente pode, por algum momento, sofrer algum acidente eventual e estar numa situação de emergência em que precisa transfusão. Mas a gente tem que lembrar, principalmente, das doenças do sangue, doenças crônicas do sangue, em que o paciente, ao longo da sua vida, vai precisar de transfusão por várias vezes, como, por exemplo, pacientes que têm leucemia, que estão em tratamento de quimioterapia, ou pacientes portadores de anemia falciforme, algumas anemias graves em que a gente não tem tratamento específico para essas doenças, então o paciente ao longo da vida pode em vários momentos precisar receber sangue. E a baixa de estoque dos bancos de sangue é um problema realmente nacional que a gente enfrenta. Talvez a gente não tenha uma cultura que facilite muito a gente aprender e ensinar as crianças a importância da doação de sangue já desde pequeno, para que numa fase adulta eles tenham esse hábito, que é um hábito tão saudável e importante para as outras pessoas. Eu vou agora até Sertãozinho, diretora do Banco de Sangue, Rita de Cássia Lopes Paca. Rita, por que a gente às vezes ouve algumas coisas que não condizem com a verdade, que dizem respeito à doação de sangue? Quer dizer, é possível que a gente doe sangue e depois tenha dificuldades para ter de novo sangue no corpo, enfim, essa coisa toda que roda. Como é que se trabalha isso para dizer, olha, peraí, pode-se doar sangue, o corpo humano tem como fabricar normalmente e não tem com que ficar preocupado? Boa tarde a você. Boa tarde a todos os ouvintes. Nós conseguimos desmistificar a doação de sangue dessa forma que está sendo feito agora aqui. Quer dizer, esse bate-papo, essa conversa, esse esclarecimento, só através da educação é que a gente consegue produzir, né, doadores conscientes para a doação de sangue. Isso é muito importante. Diante disso, a gente tem que desmistificar a doação de sangue. O Banco de Sangue de Sertãozinho, por exemplo, tem 2 programas, que é o Selo Empresa e o Selo Escola, Amiga da Solidariedade, que trabalha exatamente na questão Selo Escola, essa conscientização dos doadores para a doação de sangue. Isso é muito importante. Então, eles precisam saber, desde criança, ir desenvolvendo isso nas pessoas, né? Essa vontade de se tornar doador, saber que é capaz de ser e que isso vai ser reposto sem nenhum problema para o organismo da pessoa. De fato, desmistificar. Através desse programa, a gente consegue ir orientando junto às escolas e as crianças levam isso para os pais. Isso é um programa que está tendo muito resultado aqui na cidade de Sertãozinho e acredito que podemos multiplicar isso para todo o nosso Brasil. Como é que a gente pode explicar? É muito importante. Oi, desculpe, pode concluir. Pois não. Pode concluir. Não, eu quero dizer o seguinte, a gente só consegue formar doadores conscientes através da educação, como eu disse no começo. E o doador, se ele não se sentir motivado a doar sangue, se ele não sentir o porquê daquilo, se ele não tiver consciência da doação, ele não procura, porque hoje cada vez mais a vida está corrida, nós estamos com menos tempo, né, para fazer as coisas que precisamos no dia a dia, e que hora que nós vamos tirar um tempo para a doação de sangue, né? Então, a partir dessa consciência, desse programa, dessas questões de educação, de responsabilidade social, chamando as pessoas exatamente para essa maravilha que é a doação de sangue, onde você dá vida, né, para alguém que esteja necessitando. Boa Franca, agora agente de capacitação do Hemocentro, Elaine Dias Gimenez. Elaine, como é que você explica aí em Franca a necessidade de você fazer a doação e desmistificar aquilo que pode trazer de preocupação para o doador? Boa tarde a você. Boa tarde, professor. Boa tarde a todos os ouvintes. Franca é um núcleo do Hemocentro de Ribeirão Preto, né? Nós somos interligados a Ribeirão Preto. A nossa cultura de desmistificar tudo que existe em volta da doação de sangue é muito importante, porque o doador ele fica muito inseguro a princípio para fazer uma doação. Mas
Desde a primeira vez que ele pisa aqui, que ele vê que é um gesto tão simples, tão fácil, ele já tem outra visão em cima da doação de sangue. Então, a gente procura envolver empresas, campanhas, pessoas físicas, jurídicas, empresas que possam nos ajudar, que envolvam-se nessa causa, para que a gente possa atingir a um número de doadores, né, e de coletas de sangue que precisamos ao mês, né? Envolvido nisso tudo uma divulgação, né, dentro da cidade, e provavelmente as pessoas que tenham interesse em doar podem estar nos ligando no 34025000, tirando informações, tirando dúvidas. Estamos aqui à disposição para informações, para o que for necessário. Professor, por tudo aquilo que nós ouvimos até agora, doar sangue não deve enfrentar preconceito ou tabu. Mas preconceito... Vamos a Maquiavel. Ele diz o seguinte: no ser humano, as raízes dos preconceitos são muito mais profundas do que as raízes dos princípios. O ser humano é cristão. Ele pratica o cristianismo. Vamos considerar alguém que tenha essa característica. Mas ele é preconceituoso, porque o preconceito tem raízes mais profundas no ser humano do que os próprios princípios, que vêm da cultura. O preconceito é inato, é genético. Então, o que nós verificamos é que a palavra realmente correta, que envolve preconceito e tabu, nasce da educação, representa que mudar mitos, desmistificar. Esse é que é o dado fundamental. De um lado, nós temos então que um processo de educação que deve considerar que a população, na sua maioria esmagadora, padece de preconceito. Padece. O preconceito é alguma coisa tão errada que ela tem um prefixo na língua portuguesa que é pré. Faz-se um conceito, emite-se um conceito, mentaliza-se um conceito antes de ter um conceito definitivo. É a mesma palavra de pré-juízo. Faz-se um juízo antes do tempo e, portanto, se tem uma perda, um prejuízo. Bom, isso do lado da sociedade. Agora, no que nós vemos é que o Hemocentro, o pessoal do Hemocentro, dos bancos de sangue, do núcleo de Franca, como a menina falou aí agora, e o sistema clube estão exatamente atuando no sentido contrário, no sentido de derrubar essas barreiras e viabilizar aquilo que representaria a possibilidade de abrir, na verdade, uma chance para a própria sociedade. Afinal de contas, eu já deixei claro aqui, arranjar, construir culpados é sempre muito mais fácil do que arranjar soluções. E é isso que esse pessoal está fazendo a partir de um processo pedagógico do sistema clube, através de uma iniciativa como essa e de outras que certamente virão representando uma evolução no conceito. Afinal de contas, nós vamos apelar para o próprio processo religioso. Amar é doar, e doar até doer. Essa que é a verdade. E para isso já se implica, Roberto, na fé. Ter fé é ver o mundo com os olhos emprestados de Deus. A Madre Teresa de Calcutá viabilizou alguma coisa que eu jamais tinha pensado. Quando ele diz assim, as mãos que ajudam, ela diz claramente, as mãos que ajudam são muito mais sagradas do que os lábios que oram. E eu sempre achei que a oração é a força do homem que move o coração de Deus. Mas a forma de manifestar o amor, que é amar, é doar até doer, tanto que doar, a forma mais sublime de doar, é perdoar. E a pessoa, perdoando, o prefixo per é concluso. Ele, na verdade, o prefixo per é de busca da perfeição. Uma coisa é feita. Agora, quando ela evolui, ela é perfeita.
Este aqui é o dado. Então nós vamos viabilizar isso lembrando desse dado fundamental, que o caminho para chegar à cabeça das pessoas passa claramente pelo coração. E o processo de aprendizado, de educação, começa realmente na infância, já mostrando para o ser humano que uma das formas de ele trabalhar e crescer interiormente, porque tudo melhora por fora quando a pessoa cresce por dentro. E com ações nessa orientação, nesse sentido, que a pessoa acaba crescendo, engrandecendo, melhorando e, para isso, começando a ver o mundo de uma maneira mais clara, porque os olhos são o sentido através do qual a beleza chega na alma. Deixa eu voltar a Ribeirão Preto, conversar com a gerente de captação do Hemocentro, Miriam Castanheira. Miriam, Hemocentro aqui em Ribeirão Preto é referência nacional, referência para a América Latina também. É referência para muitos países do primeiro mundo. Toda essa referência é um pouco mais conhecida do cidadão de Ribeirão Preto. Qual é o trabalho que vocês fazem para mostrar o que é o Hemocentro e qual é a importância do sangue vital para a vida humana? Sim. O Hemocentro de Ribeirão Preto é referência realmente até internacional. O Hemocentro, ele se baseia em 3 pilares, né? Ele tem ensino, pesquisa e assistência. Hoje nós estamos falando da assistência. Quais são as ferramentas que nós temos para trabalhar com a assistência? Que no caso nós necessitamos do doador, porque sangue não se fabrica, só um ser humano pode ajudar o outro. Nós captamos, colhemos e processamos para que a gente possa ter uma assistência, tanto Ribeirão quanto região. Eu não sei se vocês sabem, nós divulgamos nosso trabalho sempre que podemos e sempre que nos dão oportunidade, como vocês estão dando hoje. Nós temos várias ferramentas para essa divulgação e eu estou falando na assistência. Temos sim o Doador do Futuro, onde a gente dá palestras e tenta mudar a consciência do jovem, né? E é muito interessante porque nós tentamos conscientizar e não convencer, né? Nós temos as ferramentas de trazer as pessoas, né, dentro da área de captação para doação de sangue específico, fazemos doações específicas, noturnas. Nós usamos de todas as formas que podemos para que a gente divulgue a doação, a importância da doação, a necessidade do nosso Hemocentro. O Hemocentro distribui sangue para 30 e hemocomponentes para 33% do estado de São Paulo. Nós somos responsáveis por toda a região de Presidente Prudente, Araçatuba, Fernandópolis, Franca, Ribeirão Preto e agora, a partir de agosto, Taubaté. Nós necessitamos, em média, 11 mil bolsas mês para que a gente possa suprir a demanda de todos os hospitais de todas essas regiões. Então, não é um trabalho simples dentro de uma população que não tem realmente a cultura da doação, mas é um trabalho de formiguinha que a gente faz, como todo mundo mesmo comentou, quebrando os mitos, né? Tirando as dúvidas, levando informação e convidando as pessoas para fazerem o bem, como disse o professor Golfeto, né? Vamos nos aperfeiçoar, sejamos perfeitos, né? Comecemos então a ter noção de que se você não abastecer o banco de sangue, ou não abastecer o Hemocentro ou os bancos de sangue, talvez amanhã não tenha, né? E todos nós aqui, nesse momento, lutamos por uma causa social, né? Porque, na verdade, a partir do momento em que o sangue não é fabricado, nós dependemos do povo, do cidadão. E o que nós temos que fazer? A doação de sangue é uma responsabilidade social. Nós temos que fazer um chamamento para as empresas, para as organizações, sejam elas ONGs, sejam elas universidades, né? E que venham, que façam campanha com todos nós. Porque se você hoje abastece o banco e amanhã, Deus me livre, mas precisar, nós teremos, não é? Temos casos aí de muitas pessoas internadas e que precisam diariamente de sangue. Perfeitamente. A nossa cultura, se você perguntar para os jovens fortes que estão em idade apta para doar, vocês são tão fortes, vocês doam sangue, eles vão dizer não.
Por quê? Porque nunca precisaram. É uma cultura que o brasileiro traz, porque o brasileiro é um povo muito, muito bom, né? Ele é muito solidário, mas ele não é voluntário. E esse é o trabalho que o Hemocentro, os bancos de sangue, todo mundo que necessita dessa colaboração do povo brasileiro faz, né? É trazer a consciência e não o convencimento. Porque convencer, eu acho que, já dizia Saramago, querer colonizar a mente humana é uma falta de respeito, né? Ok, muito obrigado. Eu vou agora até São Carlos, coordenador do Banco de Sangue, Marcos Bizarro. Marcos, qual é o investimento que precisa ser feito para formar gente no banco? Para formar o pessoal que trabalha no banco de sangue? Isso, o pessoal que trabalha no banco de sangue. Qual é o investimento, qual é a preocupação? O pessoal que trabalha no banco de sangue normalmente são profissionais que têm alguma formação da área de saúde, né? Nós aqui em São Carlos temos biomédicos, farmacêuticos, técnicos de enfermagem, enfermeiros, né? E o investimento nesse pessoal é um investimento constante, né, em aprimoramento, tanto para os processos de coleta e de processamento do sangue, né, quanto para os procedimentos que a gente tem que fazer para fazer realmente a transfusão sanguínea, né? Constantemente o pessoal passa por processos de educação continuada, né? E são todos profissionais, a maior parte, né? São todos profissionais de nível superior, né? Alguns com pós-graduação. Então, há um investimento na formação humana desse pessoal, que é um investimento alto, né? E isso é o investimento, além do investimento na qualidade, né, do material, que a gente tem que garantir através de vários processos de acreditação e de conformidade com a legislação sanitária e com os processos técnicos necessários de acordo com as determinações do Ministério da Saúde. Eu vou agora até Araraquara, hematologista Cibele Repeli Duque. Cibele, para você conversar com a população, qual é o caminho para dizer da necessidade da doação de sangue e necessariamente do jovem participar dentro da escola para ele ser reprodutor dessa mensagem e chegar ao mais antigo que ainda está carregado de ideia ruim? Acho que é como já foi comentado aqui, da necessidade da educação das crianças e adolescentes, que isso já existe nessas campanhas em que vai nas escolas, que é investir no doador do futuro. Em geral, as crianças, o que elas aprendem já mais cedo, isso fica incorporado quando ela estiver na vida adulta. E ela também leva para casa a ideia de fazer o bem e conversa isso entre família. Aí eu gostaria Araraquara... de falar... Oi, pois não, pode concluir, pois não. Isso, eu só gostaria de dizer um pouquinho aqui sobre a doação da medula óssea, que nós estaremos em campanha aqui em Araraquara. Então, em Araraquara nós não temos doação constante de medula óssea, as doações são feitas em épocas de campanha. Então, agora no dia próximo, 26 de maio, a gente vai ter a campanha de cadastro de doadores em potencial, né? Então, quem tiver intenção de doar medula óssea, de se cadastrar para ser um futuro doador, pode procurar no dia 26 de maio a Escola Industrial, das 9 da manhã até as 2 horas da tarde, onde vai ser feito o cadastro dessas pessoas, vão ser coletados 5 ml de sangue para análise e esse doador vai ficar cadastrado no banco de doadores. Surgindo a possibilidade de um paciente, de um receptor para essa medula, a pessoa que se candidatou vai ser convocada. Então, assim, a gente amplia o número de possíveis doadores, aumentando a chance de um paciente que está na fila de ter uma medula compatível. Eu vou agora até Sertãozinho, diretora Banco de Sangue, Rita de Cássia Lopes Paca. Rita, é o tipo de sangue que você tem mais necessidade na Cidade Franca ou é mais ou menos aquilo que acontece
para todo o país, para toda a região. Estou com uma franga aqui na frente, no TP eu atrapalhei. Eu estou falando em Sertãozinho. Por favor, em Sertãozinho, qual é aquilo que mais tem dificuldade para conseguir sangue aí? O tipo de sangue? Olha, como em todos os bancos de sangue, de uma forma geral, né, no âmbito nacional, o sangue mais raro e o sangue mais difícil de você conseguir devido à baixa frequência populacional é o sangue ORH negativo. Além dele ser um sangue de difícil acesso nos bancos de sangue, quer dizer, mais restrito devido à baixa frequência populacional, ele ainda é o nosso chamado doador universal, aquele que pode doar para qualquer pessoa, é aquele que é utilizado nas urgências e emergências quando você não tem tempo hábil para fazer os testes imunematológicos e compatibilizar bolsa de sangue adequadamente para os pacientes. Então, ele é um tipo de sangue muito bem-vindo, assim como todos os outros, porque a gente nunca pode dizer que o banco de sangue precisa de um tipo único de sangue. O banco de sangue, todos os bancos de sangue, e especialmente os bancos de sangue aqui de Sertãozinho, né, que eu estou representando, agradece a todos os doadores. A nossa posição em relação aos doadores é uma posição de gratidão pelo ato que eles promovem de estar, de fato, doando sangue e salvando vidas. Então, não existe tipo sanguíneo melhor ou pior. Todos eles são bem-vindos, todos eles são necessários para salvar pacientes que estejam necessitando. Eu gostaria, se me permite, de fazer uma analogia à doação de sangue ao Dia das Mães, que se aproxima, que vamos comemorar amanhã, né? Quem nasce sem uma mãe? Ninguém nasce sem uma mãe. Todo mundo vem de uma mãe. E essa mãe é aquela que dá a vida, assim como o doador de sangue. O doador de sangue é quem dá a vida. Então, essa conscientização das pessoas, essa denominação da importância de ser um doador de sangue, isso é uma coisa muito nobre. É uma relação que precisa se fazer. As pessoas precisam ter essa consciência para se convencer a doar sangue e dar um pequeno pedaço daquele seu dia, que para o homem, acho que poderíamos falar, seria uma doação 3 vezes ao ano e para a mulher até 4 vezes ao ano. Quer dizer, você vê, não é uma coisa que onera, que te leva muito tempo assim, né, a tirar das suas atividades normais, e você pode se beneficiar e beneficiar muito aquela pessoa que está ali necessitando. Então, a doação de sangue dá a vida. Pois não, muito obrigado. E eu parabenizo todas as mães pelo seu dia amanhã. Perfeitamente, muito bem lembrado, muito obrigado. Em Franca, agente de captação do Hemocentro, Elaine Dias de Menezes. Elaine, a gente ouviu falar lá em Araraquara a respeito de medula óssea. Essa preocupação existe aí também em Franca? Como é que vai ser feito o trabalho? É parceria com o Hemocentro de Ribeirão? Como que é a situação? Sim. Constantemente, né, nós abordamos esse assunto com os doadores que aqui vêm, convidamos para participar do banco de medula. E quando o doador aceita, a gente faz um cadastro, né, e coleta os 5 ml de sangue, tira todas as dúvidas do doador. E é um processo bem simples, bem rápido. Aproveito para fazer um apelo que o nosso banco de sangue está em dificuldade, tanto nas coletas de bolsas quanto nas coletas de medula. Agora, com o início, né, do inverno, já vai ficando friozinho, as pessoas tendem a ter uma certa dificuldade para vir doar, já começam a pensar nas férias escolares que estão por logo vir, então cai bastante o número de doadores. Então, essa ação social que até a Band está promovendo agora, eu vejo como uma ação socialmente responsável, que é levar essa informação às pessoas de casa, para que elas pensem no seu próximo, pensem no ser humano, pensem que com uma atitude de uma doação de sangue ou de medula óssea, ela vai estar salvando uma vida.
O banco de medula óssea, a gente costuma dizer assim que quando você se cadastra, você doa esperança. Se você for compatível com alguém, você vai estar doando e devolvendo a vida para alguém. Isso é muito bonito, é uma coisa divina, assim. Então, vamos olhar mais para o nosso semelhante, vamos pensar mais no nosso próximo e vamos tentar fazer a nossa parte. Integraram a macro-região na edição deste sábado do Jornal da Clube os representantes dos bancos de sangue e hemocentros em Ribeirão Preto, Miriam Castanheira, em São Carlos, Marcos Bizarro, em Araraquara, a hematologista Cibele Repeli Duque, em Sertãozinho, Rita de Cássia Lopes Paca e em Franca, Elaine Dias de Mendes. Gofeto, por tudo aquilo que nós ouvimos até agora, se não tiver a participação da população, muita gente vai sofrer por causa do sangue e da medula óssea. Vai. Medula óssea, quando eu, adolescente, no ginásio, aprendi em biologia que o nome popular é tutano. Tutano. É verdade. A gente toma sopa de tutano. Sim. É isso. E o que é? Um alimento fantástico. Sim. Nos ossos existe um tecido gelatinoso dentro Sim. de alguns ossos, por exemplo, dos bovinos, e esse tutano, que é a medula óssea, nome já a caminho da denominação científica mesmo, né? Bom, vai sofrer e acaba não sofrendo muito, por quê? O que é a saúde se não uma soma, um mutirão entre o Estado e a sociedade? Esse mutirão nos faz lembrar, de início, duas coisas. A necessidade de se mudar a cultura da sociedade em relação ao próprio país. Sabe-se que o Brasil não é uma economia, não é uma sociologia que é a crítica da política. O Brasil é fundamentalmente uma cultura. E sendo uma cultura, assim ela tem que ser entendida. E cultura é feita de hábitos. Os hábitos podem ser mudados através dos meios de comunicação e, basicamente, através das lideranças. Porque líder é aquele que, mais do que nunca, aponta caminhos. E os caminhos que podem ser construídos nos lembram que, no futuro, temos dois, vamos dizer assim, dois faróis. Um, de modo claro, é um provérbio chinês, que diz que todas as sementes, todas as flores do futuro encontram-se nas sementes de hoje. As sementes que precisam ser plantadas com a participação popular, participando da doação, não apenas de sangue, mas das medulas ósseas, quando necessário. E o primeiro caminho é cadastrar as pessoas. Elas passam a ser cadastradas e convocadas quando necessárias, quando necessário. E esse é o provérbio chinês. E outro é uma afirmação que eu construí nesse momento, que a melhor forma de se construir o futuro é criá-lo no presente. Criando no presente uma cultura diferente de doação dentro do espírito cristão ou dentro do espírito de bondade humana, ainda que ele seja um agnóstico, ainda que ele seja um ateu, ainda que ele seja materialista, ele pode ser movido por bons sentimentos. Porque na vida eu encontrei muitas pessoas que não creem em Deus, mas de bons sentimentos. A vida mostra realidades muito diferentes para nós. Então, esse dado é que nos lembra também duas realidades. O Salmo. Um abismo sempre chama outro abismo. Quer dizer, se nós não prevenirmos, não tomarmos hoje as medidas que vão levar a uma certeza de um futuro menos incerto, a certeza de um futuro menos incerto, nós teremos que colher os erros que nós cometemos, e os piores são aqueles cometidos e baseados numa omissão, porque a omissão é um crime que se faz, às vezes é um pecado que se faz não fazendo. Bom, a Guimarães Rosa dizia o seguinte: o trágico nunca vem a conta-gotas, ele nunca vem com singularidades, ele nunca vem sozinho, ele vem, isso
na obra não Grande Sertão Veredas, no conjunto de contos que ele denominou de sagarana, saga, destino, irana, quente. Então, esse aqui é o dado. Agora, medidas como essa, certames como esse, iniciativas como do Sistema Clube, começa a formar consciência nas pessoas para mudar a cultura e, a partir daí, se construir um novo comportamento, porque a cultura, como é feita de hábitos, ela corresponde a uma atividade sequente numa espécie que poderá se prever como uma dízima periódica simples. No encerramento do Jornal da Clube, a todas as mamães, abraço, beijo carinhoso, aquelas que se foram, que estão com Deus, a nossa eterna lembrança e a nossa eterna saudade e o nosso eterno muito obrigado. Profeto, boa tarde a você, até mais. Bom domingo, Roberto. Obrigado. Muito obrigado.